Muito bom dia, a paz do Senhor, uma palavra de fé para o seu coração. Mateus capítulo 17, versículo de número 20. Diz assim: porque a sua fé é muito pequena, respondeu-lhe Jesus. Eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai senão com jejum e oração. Jesus aqui estava sendo inquirido pelos seus discípulos de por que eles não teriam conseguido expulsar os espíritos malignos de um menino que estava possesso. Os discípulos não conseguiram. E Jesus, então, quando olha para o menino, manda aqueles espíritos embora, na mesma hora. E eles perguntam, por que nós não conseguimos? Jesus disse assim: porque a fé de vocês ainda não estava suficiente, ainda não tinha ainda se desenvolvido ao ponto de vocês terem uma plena confiança em Deus. Porque quando Jesus fala, se tiverdes fé como um grão de mostarda, ele não está falando ali de tamanho, porque em certo momento, onde Pedro estava naufragando, Pedro fala: Senhor, permita que eu vá ter contigo. O mar estava encapelado e daqui a pouco eles olham e veem Jesus andando sobre as águas. E Pedro olha e diz: se és tu, manda eu ir ter contigo. Jesus fala: vem, Pedro. Pedro começa a caminhar. No meio do caminho, Pedro afunda e grita: Senhor, salva-me, estou perecendo. Jesus o segura pela mão e diz: homem de pequena fé. Então, a questão aqui não é a sua fé ser pequenina do tamanho de um grão de mostarda, ela ser como o grão de mostarda. Imagina, o grão de mostarda ele é pequeno, mas ele, depois que ele é lançado ao solo, em contato com o solo, ele se agiganta, vira uma árvore gigante. Até as aves vêm e fazem ninhos nas folhas daquela linda árvore que nasce daquela semente de mostarda. Nós temos que entender isso. A nossa fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, palavras que incentivam, palavras que produzem vida, a sua fé é estimulada. Você tem também que colocar sua fé em ação. Você tem que utilizar a sua fé para que ela possa se desenvolver e chegar a um nível que você não tenha mais dúvidas, que você tenha convicção plena, que embora você não esteja vendo, você sabe que Deus está no controle e que a sua vitória, ela já está garantida. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Comece a agir por fé e não por vista, não por aquilo que você está vendo, mas por aquilo que você traz dentro do seu coração, aquilo que você tem convicção, que é a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia, em nome de Jesus.